Quantas vezes nós estamos vivendo esse apego à repetição de acertos do passado ou condicionamentos do passado? Isso é próprio dos animais. Nós sabemos, por exemplo, que há alguns animais amestráveis e outros não são adestráveis, porque tem uma capacidade de aprendizado muito limitada. O ser humano tem uma capacidade gigante, é uma das atribuições mais extraordinárias do cérebro humano, não só pelo seu tamanho, porque há animais com um cérebro muito maior do que o nosso, baleias, elefantes, têm cérebros maiores que os nossos. Mas a complexidade da organização do cérebro humano, que, segundo os cientistas, é o pedaço de matéria mais organizado do universo, por enquanto, né, o que a ciência diz hoje. Então, a matéria do cérebro e a matéria sutil do perispírito, o cérebro do perispírito, e nossa mente, que é completamente inacessível aos nossos instrumentais científicos de hoje. Então, nossa maleabilidade psicológica e intelectual, não para a gente ser frouxo, aceitar tudo, se abrir para tudo, não é isso. É como falei há pouco, abrir-se à necessidade do momento. Não sermos fechados em regras. Não somos computadores para sermos presos a programas pré-estabelecidos. Nem somos animais para vivermos submetidos ao império dos instintos. Cabe-nos ter, sim, o respeito pelo pré-programado como compromisso com outras pessoas, porque às vezes, por exemplo, aí não haveria necessidade nenhuma, mas numa relação entre amigos, num acerto de um plano de viagem, um plano de trabalho, a gente percebe que surgiu uma necessidade nova, comunicar ao companheiro de trabalho ou de viagem, surgiu uma necessidade nova, uma variável nova. Vamos modificar o nosso plano? Sim, podemos ter que participar o outro, não é simplesmente passar por cima dos outros, seus sentimentos, suas opiniões, seu juízo de valor. Mas estar abertos a enxergar a vida como ela é, espontânea, fluida, viva. A vida é viva, não é isso? Mas nós agimos com a vida como se ela fosse morta, como se fôssemos zumbis. Nós é que estamos mortos. Não a vida que está morta. Parece meio... parece um trocadilho vazio que eu estou dizendo, mas não é. Se algo está vivo, está em processo de elaboração, de construção, de inovação. A vida é isso. A evolução das espécies disse isso. A evolução do ser humano como indivíduo no correr de várias encarnações, ser humano como civilização, as civilizações que se permutam no correr da história, a cultura humana, tudo mostra que estar vivo é estar vivo. Não parar no tempo de modo algum. Não queremos mudar por mudar, que às vezes é uma forma de fugir de si mesmo. Mas não ter medo da mudança. O misoneísmo nos massacra, nos castra demais. Em qualquer idade podemos inovar, recomeçar. O seriado norte-americano, fazendo muito humor dessa questão da mudança de costumes, recém-lançado com Jane Fonda, uma diva, uma das últimas divas do cinema de meados do século passado, realmente de meados do século passado. Ela nasceu, se eu não me engano, em 1936. E Jane Fonda está participando desse seriado, me permitam falar. Você se recorda o nome do seriado? Frank alguma coisa, eu esqueci. É o nome de duas senhoras. Só para dar uma ideia do que seja, essa diferença, estarmos abertos ao novo sempre. São duas senhoras que, na verdade, são componentes de dois casais. Dois casais amigos, mas, na verdade, muito mais amigos eram os homens dos casais, casais heterossexuais. Com o passar dos anos, os dois homens do casal começaram a fazer atividades desportivas juntos, atividades de trabalho juntos, porque eram sócios também. E depois de 20 anos nessa experiência, começaram um relacionamento entre os dois, um relacionamento gay. Acreditem que o seriado é cômico.
A proposta é essa, para mostrar que a gente deve rir de certos desastres naturais da vida, porque ninguém faz isso de propósito. Principalmente quando as pessoas são educadas a entender que não existe homossexualidade. Passados mais 20 anos depois dessa descoberta de que eram gays e estavam apaixonados um pelo outro, ou seja, 40 anos de casados, isso eu acho pouco compreensível, 20 anos de silêncio. Mas tudo bem. Para a geração deles, septuagenários, eles resolvem se sentar para falar com as duas esposas que vão se separar e vão se separar para se casar um com o outro, porque eles agora não querem ficar só no relacionamento, querem se casar um com o outro. E as duas mulheres que eram rivais uma de outra têm que aprender a ser amigas, porque é uma tragédia muito irmã uma da outra. É uma situação muito desagradável. Eles fazem humor no sentido elegante, me parece. Eu só vi 2 episódios. Mas para mostrar os dramas humanos. E num certo momento, uma delas está fazendo um grande melodrama, o que é compreensível, porque um susto desse não é para menos. Um melodrama, fazendo o drama natural de quem está no luto, do momento do susto. E 2 filhas do casal pedem que o pai se retire e se aproximam da mãe e dizem: mãe, tem um grupo para senhoras, para mulheres que foram abandonadas por homens na casa de 70 anos que descobriram que são gays. Um dos pontos cômicos do seriado é esse, que já existem grupos de apoio para mulheres que estão sendo abandonadas por maridos septuagenários na casa de 70. Na casa de 70 anos, que estão se descobrindo gays e indo viver sua homossexualidade aos 70 anos. Porque antes não havia permissão para isso. Mas a metáfora da descoberta do universo gay é uma metáfora, porque é o mais difícil. A pessoa se assumir gay, em qualquer época, ainda hoje é um problema, fazendo com que outros problemas pareçam bobagem, como divorciar-se quando é para se divorciar, manter uma relação quando é para se manter uma relação, terminar uma carreira ou sair de um emprego sem precisar sair da profissão, iniciar um novo negócio, ter a coragem de fechar o negócio. Muitas vezes ficamos presos a situações cadaverizadas por falta de coragem e pela espera de que um condão mágico da espiritualidade venha resolver o que nós devemos decidir. Usando o nosso bom senso, que já está claro para nós percebermos, e nós não queremos perceber, botamos antolhos, como cavalos que são postos antolhos, numa limária que está puxando a carruagem, que nós não temos mais isso hoje, não é? Para que não veja o que está acontecendo. Mas nós, seres humanos, pomos os nossos pontos cegos, consciente ou inconscientemente. Muita coisa nesse seriado, por exemplo, que é divertido e ajuda a enxergar outras situações que vivamos com um bom humor, elas dizem entre si: eles deram muitos sinais, nós não vimos antes porque não quisemos. Volto a dizer, vocês sabem que eu tenho uma visão de que a transparência é muito importante. Erradíssimo ficar 20 anos em silêncio. Por que não pediram divórcio antes? Não é? Sem dizer o motivo. Não precisavam se declarar, mas terminassem. Mas eu compreendo que haja muitas situações em que o sigilo seja necessário. Dessa forma, eu acho que seria assim: termina a relação, não é? Se estavam realmente apaixonados um pelo outro e os outros casamentos tinham morrido, porque tem a questão da bigamia, mas não pareceu claramente isso. Pareceu que eles estavam esperando a oportunidade para se casarem. Os 2 homens se casarem. Então, mas é assim, a covardia é generalizada. A gente não pode exigir que os outros sejam mais corajosos do que nós somos. Porque se aquela pessoa foi covarde para assumir a homossexualidade, nós podemos ser mais covardes em coisas bem mais simples. É muito fácil. Por exemplo, é comum você dizer brancos desprezarem. Nos Estados Unidos fala-se muito sobre isso. Como é comum brancos acharem que o universo negro é um exagero essa coisa do racismo. Aí fizeram um reality show, botaram brancos travestidos de negro para experimentar na pele. Eles ficaram em estado de choque, como havia humilhação gratuita. Apenas porque eles eram negros, na aparência, porque eles foram maquiados para parecer negros.
Enquanto que os negros que foram travestidos de branco e maquiados para parecerem brancos, começaram a ser muito bem tratados e não se surpreenderam, a gente sabia disso. Que se eu fosse branco, seria tratado de outra forma. Há essa conversa fiada também de dizer, os homossexuais não sofrem assim. Não, isso é um exagero. Ninguém tem ideia do que seja, desde criança, ouvir dos pais, dos professores e dos religiosos que ela é uma vergonha, uma aberração, uma abominação e não deveria existir. E que, além de ela ser essa pessoa que não merece existir, que é uma aberração, uma vergonha, uma abominação, quando ela morrer, ela ainda vai para um sofrimento perpétuo no inferno, pelo simples fato de ser quem é. Isso é inconcebível para quem não é gay. Não dá para transferir essa experiência. É a pior de todas, desses grandes preconceitos. E geralmente perpetrado pela família, por religiosos e por professores. Graças a Deus isso está sendo modificado, mas ainda há muitos bolsões no Brasil, nas sociedades civilizadas, democráticas, e fora delas nem se comente, não é? Porque ainda há pena de morte para atos de homossexualidade, como assim são chamados. Então fiquemos alertas, porque a mesma forma, homem que desdenha, não é tão difícil assim ser mulher, não. E pior, entre as mulheres eu vejo isso. Não é que é assim tão ruim ser mulher, não. Que tem tanta dificuldade. Muitas desdenham da dificuldade de ser mulher. Alguns gays dizem a mesma coisa. Eu já ouvi negros também dizendo isso. Não, eu não sofro preconceito assim, não. A pessoa começa a dar desculpas. Eu fui destratado porque essa pessoa é grossa. Eu fui destratado porque essa pessoa... blá, 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 blá. Vocês compreendem? Nós não saberíamos como seríamos tratados se chegássemos no ambiente sendo um homem lindo, inteligente e rico de olhos azuis. Como seríamos tratados pelos próprios homens heterossexuais. Eu não estou dizendo que seja atração física, não. É a significação subliminar para a cultura de que aquela pessoa é superior. É lamentável. Somos muito induzidos pelas aparências. Isso é uma vergonha. Temos que superar isso. Temos que superar isso. Principalmente quando nascemos em situação de opressão. Porque nós vemos com frequência, eu achei interessante quando, numa entrevista, Marília Gabriela fazendo uma entrevista com John Willis, há 2 anos. No momento ela fez questão de ler, com autorização dele, uma mensagem em Twitter que ele recebeu de um cidadão na internet, que ele preferiria ser ladrão, apoiar ladrões e corruptos a esses nojentos homossexuais, nojentos e podres homossexuais. Nessas palavras. A Marília Gabriela indignada, sinceramente, ela é uma pessoa esclarecida. Mas, meu Deus, e como você encara isso? Eu ignoro. Mas não dá para ignorar isso. Claro, uma pessoa heterossexual não tem ideia que seja isso desde cedo. Então, ela própria fez questão. E ele é negro. E aí Jean Willis completou. E pobre. Quando a pessoa não processa seus problemas, ela pode atacar, não disseram dessa forma, as minorias se atacam reciprocamente. Isso é falta de autoconsciência. E chega um momento em que vamos nos ver como Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo, porque quem é que está fora de sofrer discriminações? A gente ataca o outro com telhado de vidro. Lembram-se do engraçadinho da festa? Todo mundo já conhecia essas personalidades patéticas, os engraçadinhos imaturos e perversos. É o sujeito que tira piada de todo mundo, faz todo mundo rir de todo mundo, aquele riso perverso, rir do defeito, do problema dos outros. Geralmente são pessoas mais articuladas, com aptidão de liderança, e elas usam isso para atacar todo mundo, faz todo mundo rir, todo mundo. Mas se alguém resolve retribuir, já que é motivo de riso, com essa pessoa também, o humor da pessoa se transforma, ela não aceita ser motivo de riso. Ela quer rir de todo mundo, mas não rir de si mesma, nem que ninguém ria dela. É uma forma perversa de se proteger do ataque alheio, atacar todo mundo. Não é assim que a gente vai resolver.
Permitam dizer, porque ele teve a petulância de fazer publicamente. Tim Maia, um degenerado, devasso, promíscuo, degenerado no sentido de toxicômano, uma obesidade mórbida, um homem realmente feio, e para completar, sofria o racismo numa era em que o racismo era forte ainda. Negro, hiperobeso, devasso, toxicômano, mas lembra daquela musiquinha engraçadinha? Vale tudo, menos dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Então vale tudo. Vale ser degenerado, vale ser promíscuo, vale ser toxicômano, vale ser corrupto, ladrão, vale ser tudo. Ele não conseguia se olhar no espelho. Ele era uma deformidade até na aparência. Há negros lindos. Vocês sabem disso. Ele era deformado. Posso falar como obeso. E tem obesos que ficam mais deformados ainda. Ele dançava como se fosse um monstro do umbral. Há pessoas que no corpo mostram o que são fora do corpo. São tão feias por fora como são por dentro. E Deus deixa que a feiura apareça por fora para ver se a pessoa fica simpática, pelo menos. Ele era arrogante. Não adiantou nascer numa situação difícil. O que vai precisar, vai ter que nascer com cérebro deficiente para não usar a inteligência para continuar fazendo maldade. Como ele fez publicamente usamos o exemplo. Essa é uma tática, é um método de ensino, não é? Não falou publicamente, não cantou publicamente? Temos que falar para esclarecer as pessoas. Que monstruosidade! Ele não tinha senso de ridículo. O orgulho impede que a pessoa tenha senso de ridículo. Meu Deus do céu! Se eu sou negro, se eu sou obeso, se eu sou gay, se eu sou mulher, se eu sou de uma minoria, se eu sou nordestino, como eu vou atacar outras pessoas? É isso que aconteceu. Eu irritei pessoas em outros ambientes por causa disso. Meu Deus do céu, eu ataco o nordestino, mas se eu saio do Brasil, vou para a Europa, para os Estados Unidos, eu vou ser atacado como brasileiro. Ninguém vai perguntar se é do Sudeste, do Sul, do Nordeste, do Norte do Brasil. É brasileiro. E todos aqueles estereótipos associados a brasileiro vão aparecer ali. Isso é falta de visão. Isso é mediocridade, isso é inteligência rasa. E sentimento curto. Coração pobre. Também. É limitação de inteligência e de sentimentos. A pessoa não consegue enxergar um palmo à frente dos olhos, como se costuma dizer no vernáculo. Então, basicamente, o que é que nós estamos focando? Voltando, são novos argumentos, novos exemplos para dizer, meu Deus do céu, como a gente vê um exemplo crasso, Tim Maia, vamos fazer valer aquela encarnação de vergonha e devassidão. Então vamos fazer valer, meu Deus, que eu não tenha traços onde eu estiver, porque a gente tem e não está vendo. Onde eu estiver, meu Deus, me ajude a não cair no ridículo. E mais do que no ridículo, vamos botar o ridículo porque o ego ajuda, né? Porque a gente não quer passar pelo ridículo, não quer passar vergonha, né? Isso é ego ainda, mas é ego aplicado para o bem. Mas é mais do que isso, é cometer erros graves. Fazer um jovem num show dele se sentir um lixo por ser gay. Aí é para alguém olhar, era para alguém dizer ao lado desse jovem, um adolescente sem preparo, olha para ele é uma deformidade. Ele sofre preconceito por ser obeso e negro e feio e ele está atacando você por você ser gay. Ele é ridículo. Ignore o que ele está dizendo. Mas não adianta. O menino gay ia ficar abatido por ser gay, não ia ver a deformidade que o cara é. Vocês compreendem? É uma deformidade moral. Que a pessoa, em vez de se tornar sensível à causa dos outros, recentemente, um cientista recebeu uma premiação, a nova série Cosmos, e ele, na hora da premiação, tomou a palavra para fazer um protesto pela pouca presença de mulheres no meio científico e de pouca premiação a mulheres. E sabe qual foi o argumento dele ao falar sobre isso? Porque eu sou negro. E eu também sou discriminado. Eu também sou uma minoria. E eu não admito, eu como negro, ver a ausência de mulheres ou presença tão pequena de mulheres nas premiações científicas. Olha
Olha aí a consciência, a autoconsciência. E, em resumo, nos casos claros, o negro, o obeso, a mulher, o pobre, o estúpido, o inculto. Aí é triste que a pessoa tem poucos recursos para se defender. Mas todos nós, todas nós, todos nós. Não há caminho de uma sociedade harmônica e feliz sem respeito mútuo. Respeito, respeito, respeito. Não vale desrespeito nem contra o desrespeito. Cabe energia defensiva, que pode tomar áreas de desrespeito, ok. Se não tiver outra saída, é como prisão para um bandido. Se não tiver alternativa, cadeia. Se não tem cadeia, se não existe um sistema penitenciário que reeduque, vai o penitenciário que só prende, pune. Péssimo, faz o que se pode, só não pode se ficar sem defesa. Defesa do fraco. Defesa do que não pode se defender. Temos que ficar alertas para isso. Em nós mesmos, em nossos filhos, em os nossos pupilos, pupilas, aqueles que estão sob a nossa influência de algum modo, dentro do nosso raio de responsabilidade, porque vamos dar contas de tudo isso do outro lado. Vamos dar contas pelo bem ou mal que deixamos de fazer. No caso, o bem que deixamos de fazer, o mal que fizemos. O bem que fizemos e o mal que poderíamos deixar de fazer, não deixamos de fazer. E as consequências advindas do mal, advindas do bem que não fizemos. As más consequências. Na questão, se eu não me engano, Wagner, cheque por gentileza. Acho que os bastidores, questão 975, mal, 642 de certeza. 642 é uma delas, mas não tenho certeza, nenhuma das duas. Porque tem duas questões do Livro dos Espíritos que falam sobre isso. Eu tenho a impressão que 642 e 975. Chequem e me tragam aqui, por favor, por escrito, qual delas, ou se nenhuma das duas, ou o que for. Que fala disso, que nós seremos responsáveis pelo mal que advier do bem que deixamos de fazer. É brincadeira? Dizer, eu não faço mal a ninguém. Está fazendo mal. Nós temos que fazer bem as pessoas o tempo inteiro. Pietro Baldi falou que o indivíduo que não dá à sociedade, de que faz parte, todo o bem que pode, rouba, furta dessa sociedade. Grave isso, não é? É uma sensibilidade das pessoas mais moralmente desenvolvidas. Elas se sentem obrigadas, é um dever. Elas se sentem compelidas por uma obrigação e não prestando favor a ninguém. Elas se sentem cumprindo um dever diante das consciências delas. É assim que a gente deve se esforçar para ser, não para viver se sentindo culpado, nem se condenando, não é entrar no barato do flagelo da culpa. É um paradoxo, mas é um sentido de responsabilidade. Basta lembrar que a psicopatia está no outro extremo desse espectro. Existem psicopatas no extremo do espectro que não têm consciência nenhuma, portanto, se sentem responsáveis por nada nem por ninguém, e pessoas muito sensíveis à responsabilidade e que transformam, não é ficar se consumindo em culpa, é transformar a culpa no cutelo do bem, numa espécie de aguilhão que nos propele para frente. É um combustível que projeta o foguete de nossas vidas, nossas almas para frente e para cima. É assim que nós devemos entender dificuldades, problemas, internos ou externos. É assim que nós devemos entendê-los, como incentivos ao crescimento maior. Para os desencarnados sofredores presentes, para os encarnados que estejam refletindo, vamos dividir em duas partes realmente essa solene, no ponto que eu pedi, viu, Wagner? Para duas publicações, porque são temas distintos, embora as pessoas possam assistir as duas publicações. Mas, sem mais a dizer, já temos a confirmação das questões do Livro dos Espíritos. Eu acho que 642 e 975... Sim, as duas. As duas falam desse assunto, não é isso?
Isso. Pronto. E Jane Fonda nasceu em 1937 e o seriado se chama Grace e Frankie. Muito obrigado pela correção de Jane Fonda. Isso eu li há muitos anos mesmo. E é natural, né? Porque quando a gente fala ao vivo, sem preparação prévia, entregando os bons espíritos, as falhas de memória são maiores. Mas graças a Deus não tenho a menor caimento de ser corrigido e peço sistematicamente que todos os assistentes do grupo pesquisem, a internet tem para isso, para que a gente possa errar menos e acertar mais. Mas o que importa mesmo são os raciocínios da faixa da sabedoria que são intemporais e que os mestres misericordiosamente concedem suas enxertias para que nós aproveitemos da melhor forma possível. A eles, aqui, meu empenho de gratidão, meu protesto de pedido de socorro por todos nós para que não nos abandonem, nos ajudando a entender que eles nunca nos desamparam. Somos nós que desistimos de seguir as vozes mais difíceis da responsabilidade do dever. Lembremos disso. Nessa era de dizer, não sinta culpa, toma um tóxico aqui, beba, encha a cara, etc. Vamos curtir, vamos para a night, que as pessoas brinquem, que se divirtam, que façam tudo isso moderadamente. Equilíbrio, bom senso. Mas nunca fujamos da reflexão, da ponderação. Falta-nos muito isso. Isso é uma das expressões de excelência do ser humano. Capacidade de refletir, aprofundar o conhecimento de si para fazer escolhas mais conscienciosas para fora e para dentro, para ser mais feliz, para estar mais em paz, para ser mais útil ao bem comum. Beijo no coração de todas e todos, irmão pelos laços do Espírito, a serviço dos mestres e mestras do plano sublime, apenas canalizando-os quanto minhas limitações permitam. Benjamin Teixeira de Aguiar.